Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, irmãos. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. Enquanto os irmãos sentam, fala assim: eu sou o imã que atrai dinheiro. Quantos querem? Diga glória a Deus. Aleluia. Diga: eu vou prosperar. Diga: minha casa vai prosperar. Diga: todas as minhas dívidas serão pagas. Diga: eu vou receber presente surpresa. Tem gente que não quer, vocês estão achando que a brincadeira é sério. Depois você não fica com raiva não, hein? Nossa, tem um irmão lá que é tão metido. Não, ele é alegre. Porque você sabe, quando você recebe aquilo que é inesperado, você fica como quem sonha. Você fica: gente, mas o que está acontecendo, meu Deus do céu? Você está lá com a dívida, eles te liga e te oferece para você quitar elas com 3%. Eu quero profetizar isso. Eles vão te dar desconto de 97%. Você não vai andar endividado mais não, amém, irmão? Você vai prosperar, em nome de Jesus. Você que crê, nós vamos compartilhar aqui hoje. Você vai ver que a fé é muito mais do que um amuleto, é muito mais do que uma palavra simples. A fé é um estilo de vida, amém? A fé não recua. Você pode falar isso comigo? Diga, fala: jamais. Hebreus capítulo 10, verso 35. Hebreus capítulo 10, verso de número 35. Eu quero então compartilhar com você de uma palavra que eu creio que você vai sair daqui convicto de que você é amado. Você vai sair daqui com seu coração cheio de expectativa de que há um Deus que te ama e que Ele move, Ele trabalha em seu favor, amém? Hebreus capítulo 10, verso de número 35, olha o que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confiança e é fé, amém, irmãos? Confiança é fé. Outras versões você vai ver que é: não abandoneis, portanto, a vossa fé, porque ela tem grande o que, irmãos? Galardão ou recompensa. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode dizer glória a Deus? Pergunta se o irmão que está do seu lado aí, fala com ele: você é da fé? Aleluia. Ele te deu um glória a Deus bem alto. Porque quem é da fé, ele anda ligado num 220, amém, irmãos? Aqueles que andam cheios da fé, o horizonte dele nunca está negro. Ainda que o céu esteja escuro, ele crê que Deus está trabalhando por trás da circunstância. Quem é da fé nunca recua, nunca esmurece. Ele sempre avança para a glória do Senhor, amém? Feche os seus olhos, vamos orar por um minuto, pedir a Deus revelação da bendita palavra dele. Pai, nós queremos orar e pedir ao Senhor: fale conosco. Queremos ouvir a tua voz. Sabemos que a tua palavra é o pão vivo que desceu do céu. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Por isso, fala conosco. Fala com cada um desses irmãos aqui também em suas casas. Que nenhum de nós venha sair da mesma maneira que chegamos. Antes, a tua palavra venha cumprir em nós todo o desígnio a qual ela foi proposta para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Quantos podem dizer amém? Presta atenção, irmãos. Nesses dias eu tenho meditado muito, porque há um espírito de desistência que tem assolado a vida do cristão e também daquele que não é crente. Um espírito de desistência tem assolado as casas, não somente igreja, mas toda a sociedade. E nós percebemos que o diabo tem manipulado muitas pessoas.
O que é uma manipulação do diabo? É quando o diabo consegue tirar o seu poder de decisão. E no meio desse ambiente que nós estamos vivendo, é perceptível isso na vida das pessoas. As pessoas então são tomadas por uma passividade, por causa do medo que é instaurado, do medo que é colocado. As pessoas então têm sido tomadas por esse espírito de desistência e não têm conseguido dar um passo, tomar uma decisão. Decisão para quê? Para resolver problema. Eu e você, querido, fomos chamados para resolver problemas. Deus, ele só age quando você toma uma atitude. Ele não abriu o mar, antes alguém teve que tocar. Para que milagre aconteça, é preciso que fé seja expressa. Então você precisa de entender que Deus, quando Ele te constituiu como mais do que vencedor, é porque Ele te deu uma capacidade de resolver, de tomar decisão. Qual que é a resolução? Aonde tem o enfermo, Ele te deu o poder de levar a cura. Ele falou, impõe a mão sobre os enfermos que eles serão curados. Diga amém. Mas a passividade tem tomado conta, querido. E aí, é uma coisa que eu não sei você, mas eu já pensei. Você já pensou alguma vez em desistir de tudo? Já te deu vontade de ir para o meio do mato e arrumar uma cabana lá e morar lá dentro? Vontade de ir para o interior e morar onde que não tem nem televisão, nem rádio, nada. Vontade de sumir, simplesmente abandonar tudo e sumir. Sumir. Para que você fique livre daquilo que te faz sofrer. Mas nessa noite você vai ter os seus olhos abertos, que você é da fé. Ao invés de fugir do problema, você vai erguer a sua mão, a sua voz e liberar uma palavra para resolver o problema. Mas muitos têm se desanimado. E normalmente esse pensamento vem e nos assola. E nos faz, porque quando nós temos uma dificuldade, esses pensamentos vêm, as dificuldades parece que aumentam. Parece que um zoom é ligado e aquilo que era pequeno se torna muito grande. Muitas pessoas pensam em tirar a vida por causa de uma conta de luz que não tem o dinheiro para pagar. Muitas pessoas pensam em desistir por causa de um não que recebe. Muitas pessoas tentam desistir porque às vezes um formigueiro se levanta diante dele, mas por causa desse pensamento e de uma crença errada, ele olha para esse formigueiro como uma montanha. E a vontade que ele tem é de desistir, de largar tudo e sumir. E esse sentimento, querido, ele tem feito com que as pessoas fiquem paralisadas por causa de ensinos e crenças erradas. Presta atenção. A fé, ela é para ser usada diante da tempestade. Não tem outro lugar para você usar a fé se não for diante da tempestade. Se tudo estiver bom, o clima estiver bom, tiver um ventinho fresco para você, você não precisa de usar a fé, amigo. A fé você usa quando as ondas estão altas, quando o mar está revolto, quando a resposta não vem, quando o seu plano que você arquitetou tão bem, não resolveu de nada. Aí então você precisa de usar a sua fé. E eu e você precisamos de aprender a batalhar por essa fé todos os dias. Porque sem essa fé, eu e você não vamos permanecer e nem prevalecer. Mas nós somos da fé, amém, irmãos? E os da fé nunca recuam. Diga, eu sou da fé. E a fé jamais recua. Jamais recua em quê? Talvez você um dia almejou pelo ministério e hoje não almeja mais. Você recuou. Talvez um dia você sonhou em comprar uma casa própria e hoje você comprou, mas parece que a graça perdeu. Talvez você tinha fé para empreender, mas a fé se esvaiu. Talvez você começou algo e você até insistiu em continuar, mas porque as lutas também insistiam em te resistir, você paralisou.
Talvez você paralisou os seus sonhos. Talvez naquilo em quem você colocou todas as suas expectativas, não era o que você esperava ser. E diante de tudo isso, você talvez não recuou, mas parou. Mas quando se trata de fé, não existe meio termo. Ou você tem fé, ou você vai recuar. Porque quem tem fé avança, quem não tem fé não tem como ficar parado, porque você vive no mundo em pleno movimento. Quando você está parado, tem coisas avançando ao seu redor. Então você não pode parar, você tem que avançar, meu irmão. Fala com a pessoa que está aí do seu lado, fala com ela, é tempo de avançar. Fala com ela, olha com ela, engrossa a sua voz, fala vibrando para ela, fala, é tempo de avançar. Amém, irmãos? Diga amém. Avançar em quê? O Espírito Santo vai falar com você qual área da sua vida está paralisada. Talvez um dia você sonhou muito em prosperar, mas você desistiu. Mas hoje o Espírito Santo vai trazer uma fé viva no seu coração, um fogo vai queimar dentro de você, e você não vai paralisar, você não vai recuar, porque os da fé jamais recuam, amém? A fé que jamais recua, que fé é essa? Por que os da fé, ele nunca paralisa, ele sempre avança? Porque a fé, ela me capacita a viver a palavra de Deus. Quando o Senhor, ele te dá uma palavra, preste atenção, essa noite aqui você está recebendo uma palavra, amém? Quando você recebe essa palavra ela tem um alvo que é o seu espírito. Ela não tem o alvo da sua mente, porque a mente talvez só vai gerar questionamento, mas a palavra não é para gerar questionamento, a palavra é para gerar fé. E a palavra que gera fé é a palavra que entra nos seus ouvidos e ela alcança o seu coração. E quando a palavra de Deus alcança o seu espírito, que é o seu coração, ela te capacita a viver a palavra do Senhor. Porque essa palavra de Deus, ela tem a missão de mudar o nosso interior, de maneira que o nosso exterior reflita a realidade que está no nosso interior. E aí, mesmo que situações que você viva perdure, o que vai definir se você vai prevalecer ou não, não é a circunstância, é a palavra. A doença veio, ela pode até estar insistindo em ir embora, mas você não dá atenção para ela, você dá atenção para a palavra. Quando que você vai permanecer? Porque quando Deus fala no seu espírito, querido, Ele transfere para você essa realidade da palavra. Então a palavra de Deus, quando a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, é porque ela produz algo em você. A palavra de Deus, ela tem o intuito, o encargo, a missão de gerar algo em você. Então a palavra, o ensino da Bíblia, não é um ensino para ficar deixando você um crente intelectual, cheio do conhecimento. Não, ela precisa de gerar fé em você. Porque tem muitos que têm muito conhecimento, mas talvez parou. Então a palavra que gera efeito é quando essa palavra entra e ela dentro de você produz aquilo que Deus quer que ela produza, querido. E quando ela produz, você então vai manifestar, você vai conseguir então viver, proclamar uma vida crendo que aquilo que não existe vai passar a existir. Porque quem não tem fé, ele é natural. Se ele é natural, ele não crê em milagre. Porque todo natural, 1 mais 1 é 2. Mas com Deus não é assim. Deus ainda está realizando milagre no meio de nós. Você precisa de crer. Porque uma vez que essa palavra entra dentro de você e gera fé, você deixa de murmurar e passa a agradecer a Deus. Então o que a palavra de Deus ela produz em você? Gratidão, e ela remove toda murmuração.
Quando a palavra de Deus entra, ela retira os pensamentos negativos e ela coloca os pensamentos com a lógica de Deus. Mas qual que é a lógica de Deus para você que está aí na sua casa? Se eu te perder de vista aqui, não me leve a mal, porque eu sou meio novato ainda com as câmeras. Mas o que a fé produz em nós? Qual é a realidade que a fé produz em nós? Qual que é essa realidade da palavra, a lógica da palavra de Deus em nós? Sabe qual que é, irmãos? Milagre. A palavra de Deus, ela vai produzir em você uma lógica, que para o mundo é ilógico, mas para você é lógico. Qual? Milagre. Você precisa de crer que milagre acontece. Você precisa de ter uma mentalidade, querido, de alguém que tem expectativa de que a fé vai te levar a viver algo sobrenatural. Então, quando Jesus falou com Pedro, vem, Pedro falou, se tu és filho de Deus, se tu és realmente um Deus, manda eu sair daqui, desse barco e andar sobre a água. Jesus falou assim com ele, vem. E sobre a palavra de Jesus, Pedro então deu o primeiro passo e ele andou sobre as águas. Pastor, por que ele andou sobre a palavra? Porque quando ele esqueceu da palavra e atentou para a circunstância, ele afundou. Então você precisa de andar sobre a palavra de Deus, porque na grande maioria das vezes, eu e você vamos olhar e as coisas vão estar incoerentes com a palavra de Deus. Muitas vezes você vai olhar para um diagnóstico médico, o diagnóstico vai estar falando, há um caroço próximo ao seu ombro. Mas hoje eu quero proclamar sobre a sua vida, Deus vai remover esse caroço ainda hoje, porque essa é a lógica de Deus. A lógica de Deus é o sobrenatural, Ele tem poder para fazer milagre, amigo. Quantos aqui creem em milagre? Fala na vida da pessoa que está aí do seu lado, fala, Deus tem poder de fazer milagre. Fala com ele, você crê? Aleluia! Então essa é a fé. Jesus tinha Pedro e um companheiro saiu para pescar e eles não pegaram nada. Nada. E a pesca era a profissão deles, era o ganha-pão. E eles saíram para pescar e pegaram o que, Aloysio? Nada. Aí Jesus falou com ele, joga a rede. Joga a rede aonde? Do lado direito. Mas ele sabia, porque ele era pescador profissional, ele sabia que rede tinha que ser jogada aonde? Do lado esquerdo. Mas ele falou, eu sei que do lado esquerdo não adianta, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Quando ele lançou, a Bíblia diz quase que o barco afundou. Pasme, se pesca era a profissão daquele homem, e peixe era o que dava dinheiro, eu e você precisamos de trabalhar sim, mas nós precisamos de jogar a nossa rede sobre a palavra do Senhor. Você não tem o que é, querido, jogar a rede sobre a palavra do Senhor. É você confiar nele, mais do que você confia em você, ou até mesmo na empresa que você trabalha. Porque se você confia mais naquilo que a sua empresa vai fazer para você, todo o primeiro ou o quinto dia útil do mês, você está perdendo oportunidade. Oportunidade de quê? De ter pesca maravilhosa. Quantos querem ter pesca maravilhosa? Então você precisa de exercer fé sobre a palavra do Senhor. Exerça fé sobre a palavra. Querido, eu não estou aqui desmerecendo capacitação. Você tem que se capacitar. Mas falo para você, lá em Coríntios, Paulo diz para a igreja de Coríntios que aquele que aceita Jesus é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que isso quer dizer? Para o homem natural do mundo, ele não acredita em milagre. Eu e você, se nós
não somos naturais, se nós somos seres espirituais, eu e você precisamos de exercer mais a nossa fé e crer em milagres, querido. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Pastor, a fé vem por ler. Não, não. A fé vem quando você ouve. Pastor, mas então o senhor está falando para a gente não ler a palavra? Não. Quantos aqui são do Espírito? Quando você lê a palavra, é possível você ouvir o Espírito Santo falando com você. E quando o Espírito Santo fala, os seus olhos estão lendo, mas o Espírito Santo, ele fala dentro de você. Você lê com os seus olhos, pensa com a sua mente, mas quando o Espírito Santo fala no seu espírito, fé é gerada. Você então sai da atmosfera natural e vai para a atmosfera espiritual. E na atmosfera espiritual é possível você desfrutar de milagre de Deus. Então presta atenção, você precisa de crer, querido. Mesmo se os milagres aconteceram há mais de 2000 anos atrás, quando você lê, o Senhor traz para o presente e você ouve que Deus ressuscitou um homem que já estava há dias morto dentro de uma caverna. Quando você lê aquilo, você fala, e aí agora você vai para o velório, e você agora não vai mais para o velório chorando. Os da fé vão para o velório crendo que ainda é possível ressuscitar, porque é o que a Bíblia diz. Quantos aqui creem em ressurreição? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala com ela, você crê em ressurreição? Crê ou não? Você crê em ressurreição? Amém, irmãos? Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz que o nosso espírito é como uma faculdade. Presta atenção nisso aqui. Quando você entra numa faculdade, num curso de marketing, de administração, tudo que diz respeito àquele curso, você vai receber naquela faculdade. Entenderam isso? Mas a Bíblia diz, o autor de Hebreus diz que o nosso espírito é a nossa faculdade. O que isso quer dizer, querido? Quando você contempla a Cristo, quando você ouve a palavra, o Espírito Santo que habita em você, ele te supre de todo o ensino, de toda a sabedoria, de toda a fé que você precisa para avançar. Então, preste atenção. O meu problema, que não chega a ser um problema, mas é uma preocupação para com a igreja. Eu não preocupo com os irmãos caírem em pecado, porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Quantos podem dizer amém? Então eu não tenho problema com o pecado, com os irmãos. O meu maior problema, a minha maior preocupação é quando eu vejo os irmãos sem fé. Porque se está sem fé é natural, se é natural não desfruta de nada de Deus. Esse aqui é o meu maior problema. Eu sei que muitos ficam dizendo, cuidado para não pecar. O que adianta, querido? O que adianta você ser politicamente correto? O que adianta você talvez ter uma conduta de vida exemplar, mas conduta exemplar não move o céu. O que move o céu é a fé. Então, eu posso deixar uma Bíblia aberta aqui, no passeio. A Bíblia aberta. Muitas pessoas podem passar e ler, e não vai mudar nada. Agora, quando alguém lê e essa palavra entra no espírito, aí a faculdade começa a funcionar. E quando a faculdade começa a funcionar, fé é gerada. E quando fé é gerada, presta atenção, querido, o céu se move ao seu favor. Você precisa de entender isso. E quando você age em fé, é interessante, de repente alguém bate lá na sua porta. Quem, pastor? O milagre. De repente seu telefone toca. Milagre. Conexão. De repente você bateu em 1000 portas. De repente abre uma portinha desse tamanho. Mas quando você entra por ela,
que é isso? Resultado de fé. Você precisa de entender. Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Querido, presta atenção, é possível você viver ainda milagre de Deus. Você precisa de acreditar. E você agora vai se tornar um crente espiritual. Por quê? Porque quando você tem um comportamento de fé, você vai ver o mundo espiritual conspirando ao seu favor. E aí você vai achar que parece que estava demorando. Porque tem coisa que parece que está demorando, é ou não é, irmãos? Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela... O que significa isso? Presta atenção que eu vou te explicar. Você tem a promessa e você tem o milagre. O que significa o justo viver pela fé? Ele vive aqui no meio, ele tem a palavra e ele já vê pela fé o milagre, mas enquanto o milagre não acontece, o justo continua vivendo pela fé. Ele não recua, ele permanece constante crendo. E aí, ao invés de ficar murmurando, pedindo dinheiro emprestado, ao invés de ficar atormentando a esposa, ele vai para o Senhor, e ele chega diante de Deus, e ele fala: Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagre, Tu és o meu pastor, e que nada vai me faltar, essa é a Tua promessa, e eu sou da fé, eu vou lá no banco olhar, porque eu creio que o Senhor pode colocar dinheiro na minha conta. Você crê que Deus pode colocar dinheiro na sua conta? Porque isso é sobrenatural. Pastor, mas isso é muito louco. É, para o ímpio é. Para o crente é um estilo de vida. Para o ímpio é loucura, para nós não, para nós é um êxtase. Você vive ativado, você vive pela fé, você coloca um alvo e prestes àquela data chegar, você ainda não está vendo milagre, mas você deita na sua casa, dá um sorriso e fala para o Pai: eu sei que o Senhor é o Deus do Kairos, eu estou no Cronos, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Presta atenção, irmãos, ainda nesse resto de ano que falta, Deus pode multiplicar a sua pesca, Deus pode fazer que você experimente nesse fim de ano aquilo que você nem imaginava de viver. Mas você precisa de mudar a sua maneira de olhar. Você precisa de mudar a sua maneira de lidar, querido. Você precisa de mudar a sua maneira de comportar, porque Deus nunca foi ao encontro de incredulidade de ninguém. Deus não vai ao seu encontro na sua jornada de incredulidade. Deus vai ao seu encontro na sua jornada de fé. Se você agir em fé, Deus vai encontrar com você lá, ainda que esteja lá um grupo de soldados vindo para te matar, adiante de você esteja um mar aos olhos naturais impossível de transpor. Se você tiver fé, você vai ter uma experiência extraordinária de ver milagre acontecer na sua vida. Mas a Bíblia diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Quantos são da fé? Diga glória a Deus. Então presta atenção, querido. Deus não se alegra com quem retrocede. Voltar atrás, quando você vai entender essa palavra retroceder, o significado dela no original é se rebaixar. Retroceder é tímido em declarar o que crê. Retroceder no original significa medo de falar. Aquele que se esconde. Presta atenção. Você sabe que a maior expressão de fé é a voz. Você precisa, querido, e o que o diabo quer, talvez não é te calar. Talvez o diabo até todo mundo fica, colocou uma máscara, mas não pode me calar. Então, entre você ficar calado
e falar do que é natural não tem diferença. O que eu e você precisamos é de proclamar a palavra da fé. Quando você proclama a palavra da fé, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tempestade, não importa a tribulação, não importa, quando você age pela fé, você respira fé, você vive fé, essas coisas não te intimidam, meu irmão. Você tem fé para avançar. Faz um convite para a pessoa que está aí do seu lado. Talvez quem está aí é sua esposa, seu esposo, seu filho. Fala com ela, vamos avançar. Fala com ela, vamos marcar férias pela fé. Fala com ela aí, ó. Fala com ela, vamos marcar uma viagem pela fé. Aleluia. Fala com ela, vamos marcar um rodízio pela fé. Fala com ela. Presta atenção, o justo vive pela fé. Pastor, os economistas estão dizendo que o que está diante de nós é uma recessão e uma quebradeira. O que está diante de nós é 21 dias contemplando a Cristo. E quando contemplamos a Cristo, milagre vai acontecer nas nossas vidas. O milagre vai vir ao seu encontro, irmãos. Olha, nenhum desempregado ficará nessa igreja. Antes, portas se abrirão diante dele. Tem alguém desempregado aqui essa noite? Fique com a sua mão levantada que eu quero orar por você. Você não vai ficar desempregado. Até o final desse jejum, uma porta será aberta para você. E você que está empregado também, nós vamos orar. É possível Deus fazer o milagre da promoção. Deus pode te promover no seu trabalho. Pastor, mas não existe cargo lá. Se ele faz morto ressuscitar, cego enxergar, ele tem poder para criar um cargo lá na sua empresa e você ser promovido. Pastor, lá não tem perspectiva de aumento de salário. Lá não, mas lá tem. Você tem fé para viver milagre? Feche os seus olhos e vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses irmãos que estão desempregados. Eu quero declarar em nome de Jesus que ainda essa semana, ó Deus, portas se abrirão diante dos teus filhos. Eles receberão propostas de emprego, um salário muito maior do que eles imaginavam a ganhar. Pai, eu quero declarar promoção chegando sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro ampliação de salário. Tudo aquilo que estava travado hoje destrava em nome de Jesus, e os teus filhos vão desfrutar do melhor dessa terra pela fé em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Porque, pastor, a fé jamais recua. A fé que jamais recua é a fé que, quando ela se baseia na graça de Deus. A fé que nunca recua é a fé que se baseia na graça de Deus. Por quê? Porque quem vive na lei, ele só ouve palavra de acusação. E o que gera fé não é a palavra de acusação, é o Evangelho. E a Bíblia diz que o Evangelho é as boas novas de Cristo. E o que é as boas novas de Cristo? Cristo te amou, sendo nós ainda pecador. E porque Ele nos amou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amado. E no reino do Filho, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Essas são as boas novas. Mas a lei não, a lei traz julgo. A lei traz comparação e avaliação. Como eles dizem, a lei traz cajado. Mas a graça traz pão e vinho. Pão e vinho. O que nos dá direção hoje, querido, não é o cajado. O que nos dá direção hoje é o pão e o vinho. O apóstolo Paulo teve uma revelação tão gloriosa que ele chegou ao ponto de dizer: não sou eu mais quem vive,
mas é Cristo quem vive em mim. Porque a vida que agora vivo, eu vivo na fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. Quantos aqui creem em Cristo? Diga aleluia. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala com ela, Jesus te ama.